Estamos estreando hoje o Pod Pepe sem muita pauta de improviso, porque estamos recebendo na cidade de Santos uma lenda viva, filho de outra lenda viva, com esse cabelo grisalho charmoso, essa barba branca bonita, que denota a idade, mas denota o charme. A malemolência. Mas antes de te apresentar, eu preciso apresentar as pessoas importantes aqui. Ele também é importante. Ele é o segundo melhor, seu Pepe. Seu Pepe, ele é o segundo melhor. Quem é o primeiro melhor? É verdade. Todos os outros empatados. Todos os outros. Exatamente. Já ouviram a voz de José Macia, a lenda viva, o maior ponta da história do futebol mundial? Melhor não sei, mas que fez mais gol, fez. É verdade. Estou Sou mentindo? o maior artilheiro com 405 gols ponteiro esquerdo. Ninguém fez isso no mundo. Teve o Gento, teve Ampola, outros pontos esquerdos faziam muito gol na Argentina e tudo, mas 405 fui eu. O que eu gostei é que o senhor colocou na mesma frase Gento e Ampola. O senhor realmente é de uma humildade, hein? O Ampola não era um mau jogador, é que ele era engraçado, o jeito dele. E eu gostava do Ampola, notadamente quando ele entrava no segundo tempo, ele entrava sempre aceso, né? Boa pessoa. Bom, vocês ouviram, né? Quem sou eu para contestar? E ao lado de José Macia, Rafael Macia. Queria dizer que é uma honra estar aqui ao lado do meu pai, de você, Arnaldo, do Paulo, que é um amigo de longa data. Eu sou o caçula do Pepe da Vovó Lélia. Serrano Macia. Rafael Serrano Macia, exatamente. E eu não tive o prazer de ver o meu pai jogando, né? Sorte. Mas tive o prazer de acompanhar a carreira de técnico, que foram 30 anos aí de carreira pelo mundo afora, a família junto. Então foi muito legal. E eu tô aqui participando daqui, eu sou como se fosse um HD externo do meu pai, né? Que meu pai tá com 89 anos, lembra muito das coisas, mas uma coisa ou outra falha, e eu tô aqui para dar aquele respaldo, vai ser uma delícia. HD externo do meu pai, foi demais. Um anexo, foi anexado com sucesso. Sim, exatamente. Mas trouxemos Paulo também porque tem muitas coisas em comum entre Paulo Consentino e a família Macia, digamos assim, né? A começar pelo fato de Ítalo Consentino ser o médico do Santos nos anos 60, nos anos de ouro. Sim, o pai do Paulo. O que dizer de Ítalo Consentino, seu Pepe? Muito boa pessoa, ótimo médico, grande amigo. Ele fazia parte do Santos Futebol Clube. Médico, doutor Ítalo Consentino. Tinha o doutor Dallau Salerno, que o doutor Dallau Salerno às vezes não podia viajar, e o Ítalo assumia tudo. Um grande médico. E na hora de aplicar os medicamentos, né, ele não errava. Foi um grande figura na história do Santos Futebol Clube. Olha ele ali, olha que foto. Vamos tentar identificar quem são? Meu Deus. Júlio Mazei. Júlio Mazei aqui na esquerda. Da esquerda pra direita. Ao lado dele. Ítalo Consentino. Antoninho Fernandes era o auxiliar do Lula. Sim. Lula com cigarro na boca. Essa foto é histórica. Eu nunca tinha visto o Lula com cigarro na boca. Macedo e Beraldo, os dois massagistas. Ótimos. Dá para identificar onde? Difícil, né? Muito difícil. Aí, teoricamente era o banco de reserva, né? Banco de reserva. E não é no exterior, não levavam dois massagistas e auxiliar, não ia, não. Ô pai, não é no exterior. O senhor uma vez comentou comigo que o doutor Ítalo era bravo, né? Era bravo. Bravo. Muito bravo. Bravo em que aspecto, assim? Ele pegava no pé dos jogadores? Ele não aceitava muito tipo de desculpa. Os jogadores, ele ficava meio, você não tem coisa nenhuma. Entregava. Ele era bravo. Era sério, né? Mate-Leão já vem queimado. Excelente. Antoninho foi um grande auxiliar do Lula, depois foi o treinador do Santos, né? Júlio Mazei, grande preparador físico, puxa vida. Beraldo e Macedo.
o Macedo era o efetivo. Nas partidas era o Macedo que ia. Agora o Beraldo ficava na Vila Belmiro atendendo durante a semana também. E ninguém nessa foto tem menos de 10 anos de Santos Futebol Clube na passagem. Meu pai ficou uns 15 anos lá dentro. Lula, quantos anos foi técnico do Santos? Sua carreira inteira também no Santos. Naquela época o futebol dava uma longevidade, né, para a pessoa no clube, né, e construía-se uma história, né? Exato. O seu pai está com que idade, Paulo? Vai fazer 91. 91, seu pai é 89. Exatamente. 91, olha isso. É de 33, né? Enquanto seu pai foi médico do Santos, você ainda não tinha nascido? Ou era um Não, bebê? quando eu nasci, ele ainda era médico do Santos. Assim como o Rafael, eu consegui acompanhar um pouco da carreira dele no Santos, quando eu era novinho. Mas assim, quando eu devia ter... Ele deve ter saído do Santos, meu pai, em 74 ou 75. Aí eu já tinha uns 6 anos. 74, o Santos foi campeão paulista. Foi contra a Portuguesa, aquela história? Portuguesa. 73. Uma curiosidade. 73. Eu tenho a camisa do Pelé daquele jogo. Mentira. Mentira! Tenho. Que coisa, hein, cara. Pelé ia bater um dos pênaltis que ficaram faltando, né? Eu Acho tenho que era a Pelé e 10, Edu. branquinha, atleta, assinada. E qual a sua memória quais são as primeiras memórias sobre o teu pai, Santos Futebol Clube, Pepe? Era muito mais interno do que o jogo em si. Eu não sabia que se jogava um jogo. Para mim, aquele era um ambiente de trabalho. Então, eu ia na vila, ia no vestiário. Depois que eu fui me tocar que havia um jogo, que haviam adversários, que vinha outra torcida, que vinha uma coisa, mas para mim o Santos era um dia a dia, assim. Então, o primeiro contato era muito natural. Eu tenho lembranças do Pepe de muito pequeno, tenho lembranças de outros tantos jogadores. Não dá nem para começar mais. Se eu falo, Pepe deve ter conhecido todos que eu citar aqui, mas Nenê, Serras, Edu, Clodoaldo, sabe? Brecha, Maria Maria. Brecha, sim, Abel sim, Abel. Né, sim, era uma Cláudio Maurício, goleiro. Carlos Alberto Torres. Rio, grande capitão. Eu lembro da galera dessa época aí. Você sabe que eu tive a coragem de colocar o Carlos Alberto de quarto zagueiro? E jogou bem pra caramba, né? Era o maior, o diretor do Santos, não sei quem era, falou, Pepe, você vai tirar o melhor lateral direito do Brasil, vai colocar na quarta zaga? Eu falei, eu tô com problema na quarta zaga, na lateral direito, depois qualquer um, tinha outro. Resolve, né, o reserva. O Carlinho aceitou e gostou e jogou. Jogou anos. Foi pro Cosmos depois ainda. De zagueiro. Ele jogou no Cosmos, né? líbero, Também com o Pelé. De zagueiro. De zagueiro, né? Ele e Beckenbauer. Sensacional. Que time fraco o Cosmos tinha, né? É o maior jogador de defesas que eu o Carlos Alberto Torres, né? Sem dúvida. Completo. Inclusive, às vezes eu vejo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, vou dar um pitaco de torcedor. Eu vejo tanta gente colocando o Cafu, que tem seus méritos como uma lateral da história, mas eu acho que não ter olhado para o passado, né? Não ter olhado para Carlos Alberto. Jogava em várias posições, mas o Carlos Alberto era mais completo. Não, sem demérito do Cafu, que realmente tem vários títulos, tudo, mas o Carlos Alberto era um cracaço, né? Eu penso que foi o melhor jogador de defesa que eu vi jogar. Categoria, firmeza, liderança, tudo, né, Pepe? Chegou a jogar com o senhor? Chegou. E foi treinado também, né? Privilégio. Fui treinador dele, me ajudou muito. Um jogador desse no time, né? E virou técnico depois também, Carlos Alberto. Virou técnico. Você estava contando pra gente ali antes da gravação de que... Era mentira. Era mentira, mas enfim, é tão bonita a história que vale a pena ouvir. Que seu pai saiu do Santos e depois para você ir aos jogos... Tinha alguém carona ia buscar, especial de um fusquinha branco que passava pem, buzinava. Esse senhor aí, na maior alegria, ia me buscar. Aí ele descia, eu subia no jogo, descia. Às vezes eu pegava a cana de volta com o Otávio Ruas, às vezes com ele, às vezes com o Abel. Mas tinha um revezamento dos coroa lá do Santos. Mas o que o seu Pepe fazia no Santos nessa época? Ele era treinador naquela época dos juniores. Até seu irmão jogava. Isso, naquela época. Pepinho jogou. Exatamente. E eu lembro muito bem, Pepe, daquela época, que foi a final do Campeonato Paulista de 78, que era em 79.
Foi na final, o último jogo foi em 79, na verdade, tinha virado o ano. E aquela época eu lembro muito bem que eu tinha estado com você no dia do último jogo da O final. Formiga, o treinador era o Formiga. Era o Chico Formiga, e a gente foi visitar, você foi visitar, você me levou, não sei, cara, não sei se você foi junto, Não. pequenininho, mas eu sei que eu fui, e a gente foi visitar lá o Formiga, e foi o dia que faleceu o Cláudio Maurício, que foi num domingo, que ele tava no jogo do que o jogo foi desculpa, eu tô longe aqui do Tá se microfone. distanciando. O jogo foi no Morumbi. E foi uma final que o Santos estava ganhando. O Zé Sérgio fez um gol no final. E daí teve o terceiro jogo que o Santos perdeu, mas foi campeão. Ah, em São Paulo. 78. A decisão contra o São Paulo. Final, né? Então, assim, Minas foi o campeonato primeiro- da minha vida. Porque foi onde eu me apaixonei de novo pelo Santos. São os Aquele primeiros, time dos meninos da Vila de 78. os primeiros meninos da Vila. Sim. Exatamente. Sim. Foi o último ano do Clodoaldo, por exemplo. Uhum. Né? Sim. Que já começou a ser substituído por Tony Vieira. Então- Tinha os outros caras jogando. Então, Paulo, você era uma figura inserida ali na história do Santos, vendo tudo de perto, né? Eu era um abelhudo, né? Bisbilhoteiro. Tava lá de carona. Nepo Baby. Mas, de certa forma, vocês se identificam nisso. Porque o tempo que seu Pepe foi técnico, você Sim. era esse abelhudo, não é? Exatamente, eu era. Mas ele era abelhudo com o pai dele, meu pai já tinha ido embora. Eu emprestava o pai dele para ser abelhudo, o Rafael me ajudava. É verdade. Cara, isso é muita história. Você falou do meu pai na base do Sim. Santos, né, pai? Porque pouca gente sabe disso, mas meu pai estava encerrando a carreira no Santos e veio o Edu, o Abel, né? Uma concorrência brutal ali na ponta esquerda, né? E meu pai já começou a ficar na reserva alguns jogos e apareceu o Corinthians para ele jogar. O Corinthians quis contratar ele no final de carreira, Meu Deus. né? já pensou? E o meu pai ficou meio indeciso porque ele queria jogar ainda, né? Sei. Mas aí o presidente do Santos não deixou. Quem era o presidente? Modesto Roma. Modesto Roma. Modesto. Não tem. Eu Não libero. não libero. Não, Não, no ainda Corinthians ainda não. vai pro Corinthians. Ele falou. Mas Não. o Corinthians sendo um time de colônia espanhola, que é sua origem, será que não tocaria o coração ou a rivalidade fala mais alto? Não me Não apaixonei- jogaria, não me não. apaixonei pela ideia, não. Não, né? Não Mas contou. veja, Não. não é em tom de crítica que eu falo, mas Edu jogou no Corinthians. Serginho Chulapa. Serginho Chulapa jogou no Corinthians. É. Não é demérito, óbvio, né? Sim, não, de é. forma nenhuma. Um grande clube, com Sim, grande é. história, grande camisa, mas é Mas um sem- rival. Um Claro, rival. e né? óbvio que a gente gosta de ouvir Olha lá o essas corintiano coisas. rindo assim, escutando. Já pensou? Aí ele acabou não indo, né? Porque jogou a vida inteira no Santos. Aí o presidente falou: não, então o senhor quer ser técnico? Você quer ser técnico, né? Aí o senhor começou na base do Santos, foi essa época. Reza a lenda que o presidente disse: Pepe é invendável e imprestável. Vicente Mateus. Reza a lenda, Paulo. Vicente Mateus. Lendário. Lendário. E nessa época aí, um pouco depois, quando que o menino Paulo começou a se apaixonar por artes? Eu acho que eu já era, assim, desde sempre. Eu acho que a arte... Eu comecei desenhando futebol. Meus desenhos eram o Pelé, era o Pepe, era o Rivelino. Nem sabia que o Rivelino não jogava no Santos, perdão. Porque tinha a Copa de 70, né? Então, para mim, os grandes ídolos eram os caras que ganharam a Copa, né? Sim. Porque eu era muito pequenininho. E eu desenhava os jogadores. E isso começou antes de eu aprender a escrever. Eu já começava a desenhar e foi ficando. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Não teve um evento memorável, assim, sabe? Que eu falei, não, a partir desse dia eu me compreendi como tal. Não, foi algo que sempre teve presente. E, ironicamente, a partir de um momento da sua vida, digamos que você tenha não sei se é o melhor termo, se especializado em pintar esporte. Sim, foi Isso. até um direcionamento mesmo, por causa do gosto, né? Mas isso começou com o Muro Santos? Começou com o Muro do Pelé, ali na escola que o Pelé tinha, Na que eu Conselheiro. que eu Sim. fiz o ataque do século. Muito legal. O Meu pai tava. Pepe foi o Menga, foi o Coutinho e foi o Pelé. Só faltou o Dorval. O Dorval faltou. O Dorval confirmou até o último horário e não apareceu, Macalé. Juntar os 5 era difícil, né? Não, era impossível. A mística era impossível. Eu juntei os 4 e fiquei feliz pra caramba. Uma vez o Flávio Prado conseguiu juntar os 5 e fez uma. E foi o único encontro, assim. Foi na Casa do Rei. Na Casa do Rei, exatamente. Certo. E aí veio o Muro, né? Aliás, eu acho que é a página 4 ou 5 aí, Gustavão. Temos
depois voltamos nesse assunto, aí está Olá, Pepe. quando você pintou Maradona ao lado de Pepe e Pelé. Isso durou Incrível, pouco, né? hein? Durou Isso pouco. durou 2 horas. É, Você infelizmente. tá pintando Maradona ali? Mas na época eu falei, eu pedi aprovação, eu falei, seu Pepe, posso pintar Maradona do seu lado? Ele falou, deve, ele é maravilhoso, adoro. Foi logo Na época depois. ele pediu autorização. Falecimento. Logo depois do falecimento do Foi no Maradona. No dia. Um Tu dia eu ficou tava pintando aqui. de madrugada, não ficou? Não, eu cheguei pintando no meio da tarde, chegou Chegou o comecinho da noite, estava pronto, eu pintei com o Edgar, meu amigo, o pesado. Cada um pintou uma parte para ser mais rápido, né? Daí quando a gente terminou, não deu 2 horas, eu tava destruído. É absurdo, né? Vou falar o quê? Ah, é uma tristeza. Só rindo, mas eu acho que talvez eu tenha sido um pouco exagerado de pintar um jogador da seleção argentina do lado de Pelé e Pepe. Acho que a torcida do Santos acha que o Maradona não tá nesse Olimpo. Mas Ele eu acho que quase tá. esteve. Com todo respeito, eu acho que Quase eu esteve. acho que o carinho que o Santos é tratado na Bomboneira e no Museu do Boca É a e única essas camisa. coisas todas, a gente poderia ter feito uma homenagem que durasse pelo menos um mês, né? Naquela situação, mas isso É, mas você sabe folclore que do futebol. você sabe que em 2012, quando o Paulo, aliás, eu acho que foi em 2011 que você levou o projeto na gestão do Luiz Álvaro para fazer o muro. Foi Começou com a gestão dele. Na verdade, a ideia já estava apresentada e aprovada, mas só que houve a mudança da gestão. Marcelo perdeu naquela situação para Luiz Álvaro. Luiz Álvaro honrou o compromisso que o Marcelo tinha assumido comigo muito bem e funcionou maravilhosamente bem. E eu lembro que foi uma coisa que demorou alguns meses, deu muito certo, a ponto de que quando um atleta era apresentado no Santos, alguns diziam, eu espero um dia estar no muro. É verdade. Ou seja, o muro, durante um bom tempo, Uhum. foi um sinônimo de, caramba, se eu estiver no muro é uma consagração. Sinal que eu me dei bem no Santos Me dei Futebol bem Clube no Santos. e marquei meu nome na história, né? Nem vai ao caso se hoje está bem ou mal cuidado, eu acho que não, poderia estar melhor cuidado, né? Mas foi um marco ali, né? E levou você para outras partes do mundo pintando, né? Aí volta ao Pepe, né? Vamos lá. Pintei o Boa Vista, que é um clube da primeira divisão de Portugal, que me foi apresentado pelo seu Zé Macia. E anos depois eu fui convidado e pintei lá. Tá, Por mas- exemplo, um deles. Ah, Mas pintei em outros lugares também, na Argentina, quem? Messi, Fundação Léo Messi. Cruyff. Fundação Johan Cruyff na Holanda, Beckenbauer. Tá até saindo no documentário agora na Alemanha esse trabalho. Eu dei autorização ontem. E me chamaram para pintar de novo lá. Lá em Berlim. Então, Beckenbauer, aí eu pintei o Boa Vista, o Cruyff, o Soares, Luiz Soares. Pintei um cara que é o Mágico. Mas como é que é? contextualiza melhor Mágico uma coisa. Hernandes, em El Salvador. Pronto. Tá vendo? O Você nem sabia. Soares foi no Uruguai, Foi em o Messi Montevidéu, na Argentina, em Rosário, o Cruyff na Holanda em Amsterdã, e o Beckenbauer. em Berlim. Apesar de que ele era de Munique. Isso é interessante, né? Você vai tentar os maiores ídolos nacionais nos países deles. Sim, é legal pra caramba. Mas eu pintei o Pelé na Alemanha, eu pintei o Pelé na Espanha, eu pintei o Pelé na França, eu pintei o Pelé em um monte de outros lugares também. E a gente subverte um pouco dependendo da situação, porque assim, trabalho que me convidam, é combinado, eu aprovo, mas quando eu tô nos lugares, às vezes eu faço trabalhos em lugares que não tem, não é ilegal, mas é ilegal. Tipo, é rua, né? A gente vai e pinta o que bem entende. Eu meto o negócio por ali, o Pelé é em todos os lugares, o melhor do mundo, o maior do mundo. O carinho que a gente tem pela história do Santos é superlativo. Eu gosto muito de um quadro que tem Pelé e Pepe, assim, os dois, assim, novinhos, e parece que eles estão meio se entreolhando, assim, sabe qual é essa foto de camisas brancas? Então, assim, foi uma das primeiras coisas que eu pintei. Já pintei isso por aí também. Pelé e Pepe. É isso. Óbvio que o Pelé é o cara, né? Mas não dá para deixar de dizer que hoje a gente está na frente do maior ser humano, o melhor que representa o Santos, que está vivo. Sim. Não, que tá vivo não, de sempre, porque Pelé, primeiro que Pelé não é humano, depois ele é imortal. Então, isso. Pepe é o número Entre os 1. humanos, sem dúvida. Pepe é o número 1. Eu costumo dizer, né, a opinião minha, quem sou eu, não tenho autoridade nenhuma para dizer o que eu vou dizer, mas para mim, Pelé, Pepe e Zito são as 3 maiores personalidades da história do Santos e do 4 para frente temos que conversar. Os 3 primeiros não tem conversa para mim.
Sim, minha opinião. Não há discussão. Qualquer discussão, eu acho que não deve nem se sentar para falar. Pelé, Pepezito é indiscutível pelo que representaram, não só como atleta, mas como dirigentes ou técnicos, né? Como figuras. Depois a gente discute. Tem, enfim, pessoas incríveis, né? Ídolos maravilhosos do quarto para frente, assim. Mas esses três, eu acho que é tipo... Né? E é inquestionável, não dá para nem colocar uma hierarquia aí, né? Porque é difícil, é porque a questão do Pelé, o Pelé é tão superlativo que ele acaba saindo fora de qualquer comparação, né? Mas como pontuar quem... Eu acho que é assim, olha, eu tenho uma coisa que é de torcedor saudosista, que é típico santista, né? Para mim, o time que ganhou o Mundial do Santos são os 11 maiores em cada posição e não interessa o quão grande qualquer um outro tenha sido, em qualquer outro momento, é reserva de qualquer um daqueles caras. É uma boa teoria, né? Uma boa teoria. Acabou, velho. Porque aquilo que houve naquele momento, não sei se o seu Pepe vai concordar comigo, é que era uma grande família. Eram jogadores que se gostavam. Tinha até umas histórias de umas musiquinhas, né, seu Pepe? Né, que a gente não vai nem cantar aqui. Mas meu pai sempre me comentou que todos se davam bem, tinham uma harmonia, tinham vontade de ganhar, sabiam que iam trabalhar juntos por muito tempo. Então acho que isso é um momento que não vai haver de novo no futebol. Isso não ocorre mais no futebol. Naquele momento a gente tinha um super time. Era o Dream Team. Não, e é diferente, porque não era a era nem da TV, nem da internet. Né? Então a maioria dos gols do Pelé talvez ninguém tenha visto. Será que eles ocorreram? A maioria dos gols do Pepe a gente não assistiu. Né? Quem assistiu foram alguns sortudos. Para você... É só o goleiro que ia lá buscar a bola lá dentro. Mas para você ver o Santos jogar naquela época, você teria que estar no acompanhar, país. Né? Acompanhar o jogo mesmo e no local. Então, já os jogos com o Milan, os meus gols foram no Maracanã, no Rio de Janeiro, foram todo mundo viu, né? Sim. Falta, Pepe, foi gol de falta? Dois de falta. No Milan. Tava chovendo? Tava perdendo 2-0. Tava chovendo? Então, choveu no intervalo, né? A bola choveu no pesada. Intervalo e o campo ficou bastante molhado. E favorecia a falta. Viramos para 4-2, eu marquei 2 de falta, o primeiro e o quarto. Poxa, a vitória da minha vida foi. Alegria que não dá para descrever, né, Pepe? Quantos países o senhor? Em quantos países o senhor esteve jogando? Olha, eu calculo em 60 países, sabe? Até a Indonésia. Meu pai tem fotos do Santos na Indonésia, por isso que eu lembrei. Austrália, lugar que a gente nem sabe que tem futebol. O Santos ia jogar futebol onde não tinha futebol. Ele era embaixador do esporte. O impensável era que 2 meses ali no começo do ano a excursão era pela Europa, né, seu Pepe? E no meio do ano pela América. Ao contrário. Em janeiro começavam os treinamentos de final de janeiro. Em fevereiro nós já íamos para a América. Em maio e junho íamos para a Europa todo ano. Olha, você vê que é impensável. Nós fizemos uma loucura. Quantidade de torneios, né? Nós fizemos em 54 dias, 30 e poucos jogos. Nem descansava, viajava, jogava. Não treinava, né? Só viajava e jogava. Pepe, mas isso era... Desculpa a pergunta pessoal. Posso entrevistar o entrevistador? Você é convidado. Eles pagavam bem essas viagens? Tinha bicho mesmo? O negócio era assim, vale a pena pro jogador? Tô feliz? Porque ficava longe da família, muito tempo fora. O bicho era um bicho... normal. Até certo ponto normal. A não ser quando batia no Real Madrid, aí já aumentava. Né? A surra era... Mas normalmente era um bicho estipulado, né? Sim, mas valia a pena para o jogador ficar tanto tempo longe da família? Dava saudade, não dava? Se você ganhava aqui no Brasil 3 mil, 5 mil de bicho, era mais ou menos... Era a mesma coisa lá fora. Pagava em dólar. Só que mais jogos, mais vitórias, entrava mais dinheiro, né? Por isso que era uma máquina de fazer gol, homem. Era o bicho. Então, olha, essa está fora da história, mas eu fui conhecer minha avó na Espanha. Que oportunidade, essa né? É interessante, né? Porque os jogadores diziam, nós tivemos as excursões, a gente ficava 4, 5 dias sem jogar, às vezes jogava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, era assim. Então teve uma parada de 4 dias.
na Espanha. Aí eu Foi visitar a família. Eu falei pro Lula e pro chefe da delegação que eu vou conhecer minha avó na Espanha. Vieram uns tios meus me buscar, me viram jogar, nós ganhamos de 4 de Botafogo do Rio. Isso foi do Botafogo do Rio, de 4-1. Eu fiz 2 gols. O Botafogo era o timaço, né? Era o timaço, né, o Botafogo. Timaço. Tereza Herrera é um Aí É, Tereza Herrera. vieram uns tios meus me buscar para conhecer minha avó. Aí os jogadores diziam assim, Pepe... Os próprios jogadores do Peixe diziam, Pepe, nós estamos na Espanha, temos 4, 5 dias de folga, vamos lá, vamos dançar um pouco, você vai conhecer tua avó. sensacional. Foi, porque deu uma alegria tão grande para o meu pai. E uma oportunidade, né, única, né, que o Santos deu, ela né? tinha 89 anos. Fui conhecer minha avó, ela me deu um presunto desse tamanho. Ramon, tive que levar para trazer para meus... Só você, meu jogador dizia, só você mesmo. Mas é boa essa oportunidade. Essas viagens todas devem ter muitas histórias, né? Algumas são impublicáveis, né? Sim. Mas eu acho que do Pepe, acho que todas são publicáveis. Mas são engraçadas, né? Porque Sim. o Pepe, ele relatava as histórias. Ele conta as histórias dos outros jogadores, os deslizes dos outros. Tava tudo anotadinho, que eu sei. Ele me contou, o seu Pepe me contou, talvez, vamos ver se o seu Pepe lembra. Uma vez ele estava pela seleção viajando, não lembro se foi Copa da Suécia, que quando teve folga, ele e o Mazola saíram juntos para ir ao parque de diversões. Fomos no parque de diversões. Eu e o Mazola. Tá vendo? Que beleza, Olha, né? Não é o parque que as pessoas estão pensando. Tinha um cara fantasiado de goleiro lá no parque de diversões, e os caras chutavam ele. Aí eu comprei lá você me dá os meus 5 filhos. Destruiu, pediu demissão, rapaz. Ele até se abaixava, mas eu levei um monte de presente. Ganhou os ursinhos todos. Canhão não sabe brincar, né? Não sabe, Olha, né? quando eu vi, tava cheio Não de gente. Eu economiza falei, quem é pólvora. esse daí? É jogador. Muito bom. Vamos falar de Portugal? Portugal. Olha. Antes de Portugal, Vamos. porque Portugal eu acho que é a parte mais Sim, interessante. Pepe e Paulo têm uma coisa em comum, Rafa. Qual é? Exatamente. Como eu falei, sou caçula ali de mais 3 irmãos. Tenho a minha irmã Clô, que teve uma carreira brilhante como modelo, principalmente no exterior. Fala um pouquinho, pai, da Tid. A gente chama ela de Tid, mas é Clô. Para nós é Tid e nas manchetes era Clô. Foi um orgulho para a nossa família, tudo que ela fez, desfilou na França, lá na Europa toda, foi para o Japão. Era um destaque no Brasil, naquela época era a Clô. Nossa filha, a gente, logicamente, ficamos muito felizes. Sim, e eu lembro muito bem que a gente, quando meu pai trabalhou no Japão, lá no Verde Kawasaki, ficou 2 anos lá, minha família ficou lá 2 anos, né? E eu nunca tinha, eu tinha 18 anos de idade, nunca tinha visto a Clô desfilar, porque ela vivia fora do Brasil, né? E quando você chega num país, a gente, né, tudo novidade, aquela coisa, e ela já era da casa, né? Então ela mostrou Tóquio pra gente e tudo, e foi a oportunidade de eu ver ela desfilar pela primeira vez. Foi uma emoção muito grande ver a minha irmã desfilar, e já era camisa 10 ali, né? Ou 11, né? 11, tradição familiar. Né? Mas então, e o que acontece? E estamos aqui com o Paulo, que coincidentemente a filha dele tem uma carreira brilhante como modelo também. Fala um pouco da Rafaela. Vou falar da Tid primeiro, posso? Pode. A Tid é minha colega de escola, de classe, minha amiga. Uhum. E aí quando eu estive com vocês lá em Portugal, a gente conversava muito, ela sempre falava do Japão. Ela sempre comentou do Japão. E ela sempre me convidava, falava, Paulo, você tem que ir pra lá, que você vai ser modelo, que não sei o que. Eu falava, não, Tid, eu gosto mesmo é de pintar e eu vou ser pintor. E aí ela cismou, depois do tempo passou, nasceu minha filha. E ela sempre olhava para a Rafa, não, a Rafa vai ser modelo. Ela olhava e falava que a Rafa ia ser modelo, e ela acertou. E quando a Rafa começou, foi ela que indicou o primeiro, ela que fez o primeiro scout, ela que indicou ela para a primeira agência, quando a Rafa foi para o exterior. Então os caminhos cruzaram, né? Várias vezes, porque ela encaminhou a minha filha. A Rafa já está aí há 13 anos trabalhando pelo mundo afora. Qual é a rotina da Rafa e quando você consegue ver ela? A Rafaela, eu acho que a rotina dela é bastante trabalho, porque como ela mora fora, faz muitos anos que eu não moro com ela, né? A gente se vê, se encontra,
Mas qual é a sede? Tem uma sede dela? Sim. É uma parte do ano ela fica nos Estados Unidos, né? E outra parte na Europa e um pouquinho às vezes ela vem pro Brasil também. Que a gente tem uma casa na Bahia juntos e a gente se encontra e fica lá. Eu tô morando por lá, né? E a Rafa é uma modelo mais de passarela ou mais Não, de foto? de foto. A Rafa é uma modelo mais de foto. Ela faz muito pouca passarela, ao contrário da Clô. Tia. É outro caminho. Mas é a mesma profissão e mais ou menos acho que elas estão no mesmo lugar onde estavam. Trabalham com as marcas legais. A Rafa faz umas campanhas também. Muito legal. Mas foi totalmente a Clô que encaminhou ela. Muito legal. Bom, você conversou com a Clô em Portugal e Portugal tem memórias muito interessantes. Na temporada 87, 88, seu Pepe, ele tem um ano de 86 iluminado como técnico. Limeira. Nossa, Não é? Não é só Inter de Limeira. O que aconteceu, seu Pepe, em O que aconteceu em 86? 86? Fui treinar a Internacional de Limeira. E fomos campeões paulistas. Incrível, né? Ninguém acreditava na Inter. Além do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, nosso peixe. Tinha a Lusa também, que chegava sempre. E eu fui para Limeira, mas tive uma felicidade de montar lá um time maravilhoso, que até hoje fez história, né? ele fez história. Sila, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinhas, Gilberto Costa, João Batista, Tato, Quita, Ilê ou Gilson Gênio. Ou o Gilson. O Gilson Gênio... Entrava no segundo tempo. Então, puxa vida. Gilberto Então, Costa que jogou no Santos também, não Jogou. foi, Pepe? Gilberto jogou no Santos. Gilberto Costa jogou Formado bastante. no Santos. né? Jogador do Foi Santos. formado Júnior Da da Vila. base, é. Foi seu, ele era deve ter do sido Santos, atleta né? seu Fui- também aqui no Santos, né? Peguei o Sim, Gilberto sim. emprestado, o Gilberto Silas, né? O Silas era a reserva do Silas. Rodolfo. O Silas era o goleiro? Era o goleiro Silas, da o Inter. goleiro titular. Meu pai pegou. Eu lembro do Silas. Sim, Ele era reserva do Rodolfo Rodrigues. Exatamente. E jogou titular, foi campeão lá. O Silas é que ele não era muito alto, por isso que às vezes alguém duvidava, mas ele foi Baita goleiro. muito, muito bom. Foi muito feliz lá em Muito- Limeira, né, Pepe? É, Tem nossa. até estátua sua lá, é verdade? Na Tem cidade? estátua lá. Estão Tem fazendo, homenagem, estão tem fazendo. homenagem pro Pepe em Limeira. Estão fazendo. Você tem que sempre pintar o digo, muro da Inter, hein? Quando eu quero ser Tem feliz, muro eu lá, vou Tem que pintar o muro da Inter de Limeira. Eu quero pintar o muro do Santos. Detalhe, primeiro time do interior a ser campeão paulista. paulista. Eu vou discordar. O Vai- Santos é um time de interior, nós não estamos na capital. Ah, Não faz mal que é litoral. O Santos é o único time de cidade que não é capital que tem relevância no mundo. Isso é fato. Exato. Não, desculpa, no mundo não. Tem Liverpool, tem outros times grandes, mas assim, a diferença é muito brutal aqui no Brasil, porque os grandes times do Brasil vêm de cidades de milhões de habitantes. Sim, capitais. E a gente é a gente, é um caso único. Exato. Continuando em 86, depois desse título expressivo com o Inter de Limeira, depois de 2 finais contra o Palmeiras, né? As duas no Morumbi. As duas no Morumbi. 0-0 e 2-1. O Morumbi continuou na vida do Pepe em 86 porque ele foi treinar São Paulo. E o que aconteceu no São Paulo, seu Pepe? Fui campeão brasileiro, exatamente. Um time que realmente tinha muita qualidade. O Careca era o melhor de todos. Então, O Careca era um grande craque, né? centroavante, Pita Estava no São Paulo muito nessa boa fase, né? Miller e Silas, né? O ataque, a defesa Sidney. sofria muitos gols, mas o ataque fazia muitos gols também. Quem era seu goleiro? O senhor lembra, seu Pepe? Miller, Silas, Careca, Pita e Sidney. Gilmar, Zé Teodoro, Gilmar, ele foi Oscar, coordenador da seleção depois. Oscar, Gilmar, bom goleiro, né? De Marinó. Oscar Manati, Olha só o timaço que ele está descrevendo Dario aí. Pereira. Poxa, não tinha um grande E time. Nelsinho. Só os monstros. É, né? Tem foi. uma carreira muito vitoriosa de técnico Interessante, também, né? O Careca. O Careca era sensacional, né? O Careca dizia assim: seu Pepe, eu conheço o senhor. Quando o senhor grita, está lá no banco, o senhor grita: valeu, Careca! Tá tudo bem. Agora, quando o senhor grita: Oliveira! O nome dele é Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Quando o senhor grita Oliveira, eu falei: ih, a coisa tá brava lá É no. bronca. Sensacional. E depois desse título do São Paulo, com uma final de cardíaco, né? Foi. No dia do aniversário dele contra o Guarani, não foi? Foi exatamente. A
final de 86. Foi em 87, dia 25 de fevereiro. Tinha isso o calendário. Tinha. Era comum, né? Acontecia. Aí ele foi campeão lá no Brinco de Ouro, foi um jogo espetacular. Aliás, se você analisar esse jogo do São Paulo e Guarani, a contagem dele é igual à contagem da última final de Copa, que é espetacular, que é França e Argentina. Que é... Finalizações. Não, o resultado mesmo, né? Tá. 1-1, 2-2 e pênaltis, né? Tá. 3-3. 3-3, né? Foi um jogo incrível, o São Paulo foi campeão, né? Aí o senhor tem um convite para dirigir o seu primeiro time europeu em 1987, né? Boa Vista. Boa Vista. O pessoal de São Paulo falou assim, Pepe, o senhor vai deixar a gente para ir para Boa Vista, não era o quinto clube, não era um clube grande, tradicional, né? Mas tradicional, não gigante. Xadrez, parecia um tabuleiro, né? E apareceu aí, e a proposta até certo ponto era melhor do que eu ganhava. Já fui para Portugal também, com o detalhe que eu queria que a minha família conhecesse a Europa. Sim, foi uma oportunidade linda, né? Oportunidade linda para isso. Até eu peguei uma casquinha nessa oportunidade, que eu passei uns bons meses lá gravitando em volta ali. É isso, é por isso também que estamos conversando sobre isso, porque você foi morar um tempo com a família Macia lá. Eu morava pertinho, mas assim, eles me acolhiam, era assim, tipo um albergue, eu ficava o dia inteiro lá, daí o Pepe me mandava embora, que nem o Fred Flintstone colocava o gato para fora de casa, assim, na hora de dormir, que eu ia pro hotel. Mas de manhã, de tarde, de noite, estava colado com o Giza, com o Rafael, com o Tídio. O Pepe ia no treino com ele no Boa Vista, dava uma voltinha de carro. Comeu o feijão da Dona Amélia, né? Comi, joguei botão com vocês lá. Perdi a dele, ele não batia as faltas. Já computava, o Pepe tinha falta no jogo de botão, ele falava, nunca perdi um lance desse, nem bato, 1-0 para mim. Puxava os botões de volta e nem batia. Porque ele falou, nunca perdi isso. Vou errar hoje. Vou errar hoje. E eu ficava indignado, que eu achava que eu tinha uma chance de jogar. Sensacional. Mas era sensacional. Né? Como contestar. Mas foi um momento muito bom, porque a gente se divertia muito. Eu lembro que naquela época, acho que eu trabalhava no rádio. Sim. Lembra que era divertida essa história, que a gente ria das pessoas ligando lá e falando as coisas? A Giza trabalhava na rádio Portucalho e tocava lá na cidade do Porto, né? E tocava músicas brasileiras, né? Que estavam ali no sucesso, né? E tinha uma audiência muito boa. Foi uma época muito legal. Foi, você lembra bem, né? Eu tinha 15 anos, né? Ainda novinho, né, indo para a escola. Eu lembro muito bem quando você chegou porque eu não tinha tantos amigos, né? Então foi uma amizade muito grande. A gente ficou para cima. Foi muito divertido. Para cima e para baixo. No fundo a gente se unia, né? Porque a gente era estrangeiro lá. Por mais que a gente falasse português, no fundo a gente era estrangeiro, né? Andava mais com o pessoal. Eu fiz muita amizade com o pessoal do time lá, com o Eloy. Sim. Eloy. Amizade. E também, assim, vou entregar, o pessoal do Porto era amigo também. A gente andava com o Geraldão, com o Juari. Todo mundo junto do Porto e do Boa Vista, viu? Isso. Corta. E o Porto era campeão mundial. O Porto naquele com time com Geraldão, Juari, Futre, Rui Barros, era espetacular. O Futre jogou muita bola. Jogou, exatamente. Muita bola. Jaime Magalhães. Foi quase um Paulo Egídio. Eu queria perguntar para vocês sobre Major Valentim Loureiro. Isso é um caso à parte, né, cara? Presidente, dono. Eu nunca vi ninguém igual no futebol. Nem Eurico Miranda? Vamos comparar com Eurico Miranda? Olha, era um homem bravo, viu? Ele era bravo? Bravo. Muito bravo, né? Boavisteiro, ferrenho ele, né? Ele era o presidente do Boa Vista, não só mandava no clube, como quase que mandava na cidade. Eu posso dizer de coração porque eu morei na casa dele. Exatamente. Ele me adotou. Exatamente. Você tinha uma amizade muito grande com o Nuno. Com Daniela, com todos os filhos, Ismael, todos eles lá. E acabei ficando amigo de João. Tiveram todos no Brasil já me visitando e eu acabei ficando lá, encostado na casa dele uns 6 meses lá. Muito bom. Mas olha, eu lembro uma vez, a casa dele era tão grande que tinha elevador na casa. Imagina, em Portugal ninguém tem essas coisas, né? Tinha um elevador. E aí eu fui subir no elevador, porque era besta, eu tava morando no segundo andar, abri o elevador, saiu um Doberman, assim, tinha um cachorro chamado Tyson, que eu morria de medo, eu fui abrir o elevador, o cachorro saiu. O cachorro pegou o elevador para descer. Mas era uma doideira, o cara tinha 10 carros na garagem. Assim, uma coisa de louco. Que não era o padrão, né? No Portugal. Não mesmo.
Não, Aliás, se a família Loureiro estiver assistindo o programa aqui com a gente, um grande abraço. Que a gente manda pro Nuno, a meu gente- amigão, exatamente, Nuno, a gente- João, são todos. a gente gosta muito Jorge. de todos eles. E Ah. o seu Valentim Loureiro que deu a oportunidade Sim. do meu pai ir para lá, e da família conhecer Portugal, disso tudo aqui que a gente está conversando, né? Sim, sim. Temos muito carinho pela família Muita, deles, muita muito. gratidão por eles, né? Deram... Eu também, através de vocês, fiz uma amizade muito grande. Eu falo com eles, assim, mensalmente. Aliás, no canal deste homem no YouTube, tem um vídeo sobre o Major. Ah, Major. Contando histórias incríveis do Major. E o Gustavo, daqui a pouquinho, vai colocar ali pra gente assistir. Mas olha, algo que se diga do Major, se a gente se orgulha de ser santista de coração, aquele é um boavisteiro de coração, porque ele nem do Porto é. Sim. Ele é de uma aldeia ali por ali perto, chegou no Porto já e se encantou com aquilo e todos os filhos dele, porque o João chegou a ser presidente do Boa Vista. Sim, recentemente. Exato. Ladre. Aí o uau, uau, uau. Começou ou não? Começou. Não, corta. Major Valentim Loureiro, um dirigente eficiente, dono do time e que gostava de dar suas pitadas no trabalho do treinador, de vez em quando até na escalação, e ele sabia que eu não admitia isso, mas ele disse, senhor Pepe, o senhor não acha que era melhor colocar fulano, ciclano, beltrano? Vocês se lembram de Helena? Pode deixar, Major, deixa comigo. Ele sabia que eu era um treinador competente e experiente. Mas ele era assim, ele cobrava muito. E quando perdia, no dia seguinte ia lá no clube, era uma loucura geral. Esses gajos não jogam nada. Quando ele chegava lá no restaurante do clube, os garçons começavam a tremer e um deles deixou cair um copo, quebrou o copo, né? E o Machado Valentim chamou o chefe, coloque aí esse copo na conta, você vai ter que pagar, hein? Esse copo aqui não é meu, nem seu, esse copo é do Boa Vista, vai ter que pagar esse copo que ele quebrou. Era assim, o Major Valentim Loureiro. Tá bem, eu também sei. Um diretor que ficava comigo no banco, ele contava as passagens para ele. Estive numa reunião ontem, o senhor não vai acreditar, senhor Pepe. Havia um conselheiro lá que estava dando muito palpite, queria determinar algumas coisas, e o Major Valentim Loureiro falou assim, um momento aí, quem manda aqui sou eu. E vou provar para vocês a minha força que eu tenho aqui. Aí falou assim para o vice-presidente, meu senhor Mendes de Barro, ladre. Aí eu, uau. Sensacional. E o Adai foi você é um amigo da... Sabia que nós precisávamos de um meia amador que chegasse, né? E o Rubens Feijão tinha segundo ponta de lança. Falei, tenho um jogador lá no Brasil que eu consigo trazer ele para cá. É garoto, é jovem ainda, mas chama-se Rubens Feijão. Primeiro, quando ele viu chegar o Rubens Feijão, ele falou, senhor Pepe é muito magro, não vai aguentar o inverno aqui. E então, lá, estreia do Rubens Feijão, jogamos em Covilhã, ganhamos de 2-1, 2 gols do Rubens Feijão. 2 gols do Rubens Feijão, de cabeça, subia bem. Aí, esse 2-1, o Major Valentim Loureiro falou assim para mim, senhor Pepe, temos homem. Ele fez os 2 gols. Era sensacional. Eu lembro quando eu perdi o jogo, ele ficava transtornado. Você falou da coisa da suntuosidade, né? Aquela coisa. Sim. Cara, foi o maior, com certeza, o maior casamento do filho dele. Eu não sei se foi do João. Do Nuno. Se foi Do João. Do João foi uma festa, do Nuno também foi. O casamento durou 3 dias. Eu e a minha São família. coisas que a gente até escuta falar aqui no Brasil, de coisas, casas enormes, gente, mas lá na Europa não, né? Porque é uma exato. coisa muito superlativa para comparar com o padrão de lá, né? Era café da manhã, almoço e jantar em salões diferentes, assim, uma coisa muito louca. Muito legal. Sim, muito louca. sim. Depois de tudo isso que a gente falou aqui do senhor em Portugal, do Major, da ida do Paulo, depois você foi chamado para pintar o muro do Boa Vista no centenário do clube, mas já com estádio moderno, né? O Bessa 21, né? Porque o estádio que a gente ia era outro. Era um estádio pequeno, menor que a Vila até, não era? Bessa. O Bessa. Do porte da Vila Belmiro. E hoje, quer dizer, desde a Eurocopa, né? Que teve em Portugal. Em 2004.
Eles fizeram um estádio no primeiro mundo. Lindíssimo. E lá você fez o muro. Eu fiz um muro que homenageia um jogador desconhecido, porque por mais que eu goste de Boa Vista, eu não sei citar nenhum jogador da história do clube que não seja brasileiro, né? Uhum. E acabei encontrando uma imagem simbólica, e aí a gente fez. Tem um muro lá da entrada, tem uma escultura grande ali, também tem uma praça de arte ali na entrada do estádio. Mas não é do tamanho do Santos, por exemplo. O muro. Não, de forma alguma, o muro do Santos é o maior que poderia haver, não nada se compara. Mas o amor pelo Santos é maior também, né? Sim, é verdade. O Major está vivo? O Major tá vivo. O Major tá vivo. Dona Silvana, esposa dele também. Todos eles lá vivos e firmes e com saúde, graças a Deus. A gente tinha amizade também com um outro irmão dele, Jorge. o Loureiro, né? A gente chamava ele de João. Loureiro. O João. O João. Que chegou a ser presidente do Boa Vista. E o João já esteve aqui em Santos algumas vezes comigo. Sim, sim. Ele andou fazendo os negócios, eu já recebi João aqui. Legal. É um pessoal que, por intermédio de vocês, fez muita amizade comigo até hoje. Mas o Major em casa também era... Engraçadíssimo, uma figura bacana como todo mundo, só que tinha esse traço de ser um doido pelo futebol a ponto de meter o pé pelas mãos, né? Mas era tranquilo em casa. Sim, normal. De perto as pessoas são boazinhas, assim. É que ele é muito folclórico mesmo, porque como o Rafa descreveu, tinha um momento que eu acho que ele tinha um poder político muito grande, era presidente de Câmara, que lá significa ser prefeito, né? Uhum. Numa cidade de Montemor ali do lado, sabe? Uma coisa assim. Ele era presidente do metrô, além de ser presidente do Boa Vista, do metrô de Portugal. Ele que criou o metrô. Você em vê Portugal, o poder dele. Né? Política, né? Sempre foi poderoso. E mal comparando também, talvez até pelos anos 80, né? Talvez a gente consiga comparar algo como o Eurico Miranda, que até pelo estilo irascível de eventualmente ir num programa da Globo e detonar a Globo, né? Sim, não tem a dúvida. Num programa de uma emissora e falar mal da emissora. Ele tinha uma personalidade tão forte, uma coragem também. Sim. Ele não se intimidava, né? Sim. Brigava pela bandeira do clube, né? Sim, eu acho que era o caso ali também. Era o Eurico, a comparação que a gente faria com o Brasil. E o Vasco é um clube português, né, também. Né? Também. O Vasco é um clube de origem portuguesa, acho que é o temperamento português. Porque o que eu noto é que o português, ele é muito, no estádio, eles são muito mais violentos e muito mais agressivos do que a gente, cara. Tipo, eles são, assim, não Ainda? param de xingar. Não, o último jogo que eu fui no Boa Vista foi Boa Vista e até vi Gabigol jogando pelo Benfica. Jogou 4 minutos, sabe? Não pegou na bola. Entrando em campo, né? Entrando em campo pelo Benfica, mas enfim. E foi um jogo que Boa Vista ganhou do Benfica lá e saiu João, Jorge e Nuno, os filhos do Major, os 3 bravíssimos xingando o tal do Paulo Gonçalves, que trabalhava antes com eles, queria falar com eles, se recusaram a cumprimentar porque o cara tinha ido embora pro Benfica, não trabalhava mais no clube, tipo assim, quinta série. No bom sentido, né? Mas é assim, eles ficam bravos de verdade. Mas E xingam o jogo inteiro. É uma coisa assim. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar não, mas impressionante. Nós aqui também, a gente, no futebol, a gente é passional, né? Impressionante. Então, meu pai ficou 2 anos lá em Portugal, né? O primeiro ano foi muito bom. Meu pai tinha muitos brasileiros no time, meu pai levou muitos pra lá. O segundo ano já caiu um pouco, mas foi uma experiência muito, muito bacana. A Giza, inclusive, arrumou um namorado lá, que era o Luiz Manuel. O Luiz Manuel. A Giza namorou 2 anos. Ele chegou a vir pro Brasil depois. Sim, eu lembro desse menino. Outro, se estiver vendo a gente, mandar um forte abraço pro Luiz Manuel. Tanta gente querida, né, lá em Portugal. Dona Tereza, seu Augusto. A gente foi bem tratado, né? Vamos falar a verdade, as pessoas, é Portugal, você quer, às vezes não trata tão bem brasileiro, mas naquele momento a gente deu muita sorte, né? Fizemos amigos, né? A gente sofria mais no jogo, né? Mais no jogo. Empatou no Bessa, a gente era bombardeado. Né? Porque aí, esse que é o problema, eles não separam, né? É uma passionalidade muito grande, né, com o clube. Ainda mais eu acho que o Boa Vista é maior ainda, quando o clube é mais tradicional, eu acho que a torcida é mais ferrenha. Exato. E a história do Toca? Toca. O seu Augusto. Quem? Seu Augusto, Toca? Toca a buzina, né? Exato. Ei? Foi um jogo que o senhor empatou em casa, Boa Vista empatou em casa com o Marítimo, que estava lá embaixo. Acabou o jogo, a massa, né, que eles dizem, a torcida, a malta, né? A malta. Tava. Os aficionados. Os aficionados. Já vieram, conheciam o meu carro? vieram tudo atrás
Cercaram o seu carro? Principalmente dos brasileiros, e xingando. Brasileiro, volta pra tua terra, pá. Né? Aquela coisa. E a gente tinha um motorista, que era o seu Augusto. Seu né? Augusto. Era muito gente boa o seu Augusto. O seu Augusto entrou na van, nossa família entrou, a torcida xingando, aí fechou a porta, começaram a bater na van, né? Aí meu pai na gíria, né? Toca, seu Augusto, toca. Toca, seu Augusto. Aí, fom. Em vez de tocar o carro, ele tocava a buzina. Então. Quer dizer, o carro continuava parado e a gente Ele buzinando. tomando tapa, a gente, né? E depois não querem que faça Toca, seu piada. Fom. Seu Augusto, querido seu Augusto. E por falar em Boa Vista, temos um desafio ao Pepe. Tem o quê? Desafio. Nós vamos mostrar fotos de atletas que jogaram no Boa Vista na sua época. O senhor era técnico. Vamos ver. Será que eu lembro? Toca, Rafael? Gustavo. Toca, Gustavo. Toca. Quem é esse, pai? Quem é esse? Eu posso dar dicas. Pode. Uma letra. Não, é brasileiro. Brasileiro. Ele não usava muito essa franjinha, sabe? Eu acho que essa franjinha... Ele era titular? Dá dica. Ele não era titular absoluto, não. Mas ele então entrava não- todo jogo. Eu não me Vai, recordo. o senhor trouxe ele do Guarani. Atacante. Do Guarani. Atacante rápido. Lembra? Não. Chiquinho Carioca. Lembra do Chiquinho Carioca? Lembro. Se eu punha ele no segundo tempo, era tipo um Chiquinho Basílio. Carioca. Ele jogava Chiquinho nas não duas cheguei a pontas. conhecer, eu creio lá no Era Boa jogador para entrar depois. É, exatamente. Amuleto. Ele sempre entrava bem. Era tipo um Basílio, você lembrou bem. Embora, Tupanzinho. embora o Basílio fosse mais goleador que o Chiquinho. O Chiquinho era carioca, tudo. Mas não era mineiro? Não, Chiquinho Carioca. Chiquinho Carioca. Um rápido desafio de amuletos. Tupanzinho, Camanducaia. Quem Basílio. mais? Basílio. Amuletos. Aqueles caras que sempre entram no segundo tempo. Né? Fazem o golzinho. Eventualmente. No Santos a gente teve um amuleto que durou muito pouquinho, mas foi o que durou foi fantástico, que foi o Moraes, né? Aquele jogo contra o São Foi, Caetano. né? foi. Mas foi quase que um jogo só, né? Praticamente, mas foi importante. Foi. Qual mais? Hum. E agora, hein? Valério. Ponto para Pepe. Muito bem. Quem era Valério? Central. Zagueiro. Bom por cima, né? E chegava junto. Ganhava de cabeça, chegava junto. Era de Portugal mesmo ele? Valério era português, era zagueiro central. Que bacana ver a imagem do Boa Vista. Essa camisa é bonita, né? É tipo a seleção da Croácia, né? Só que era alvinegro, né? É a única camisa de clube além da do Santos que eu vesti na vida. Olha que legal. Nunca vesti outra camisa do Boa Vista, eu ganhei. Tirei uma foto uma vez. Nunca usei, mas eu tirei uma foto. Depois desse programa, eu acho que vamos ganhar camisas do Boa Vista, né? Por favor, Pedir pra eu tenho essa família impressão. Loureiro, Por favor, mandem não- camisas do Boa Vista para Caco, Pra mim para pode ser Gustavo, M. para todo mundo. Para mim pode ser M. A minha pode ser G. Por favor, hein, Nuno? Vamos lá. Qual mais? Isso é fácil. O senhor trouxe do Brasil. Dica jogava muito. Dica jogava muito, era muito bacana, gente. Simpático, família, gente boa. Mais atrás ou mais à A frente? primeira letra. Ele era lateral. Lateral. Jogava nas duas laterais. Nome primeira composto, letra. dois nomes. Marco Dois Antônio. nomes. Marco Antônio. Jogou muita bola, Marco Antônio. Bom. No Boa Vista mesmo, ele era jogava pra absoluto, caramba. respeitadíssimo. Jogava bem, só jogava bem. E uma Mandava simpatia, ele lembra? anular, ele anulava mesmo. Ele estava no Guarani, Uhum. naquela final do Brasileiro contra o São Paulo. né? Essa camisa é náutico, né? Santa Cruz, Santa Cruz. Olha, que é a terra dele. olha, Santa Cruz e náutico. É. Vai, corta. Vais apanhar. Vou Vai apanhar. se apanhar. Se eu for para Recife, né? Mais longe. Mas o Marco Antônio jogava muito. O senhor chegou a usar ele até no meio. Jogava na direita, na esquerda. Jogou de Ele só volante, na jogava bem. volância. Podia Jogava- contar com ele. Via ele jogar de volante, via ele jogar de meia esquerda. Jogava muito. Marco Antônio era... Jogava muito. Muita bola. Ô, cara bonito. E esse aí, quem é? Quem é esse galã? Goleiro. Goleiro. Lembrou o Era goleiro. o goleiro. Goleiro. Tinha um nome estranho, não tinha? A primeira letra. Ah, Arnaldo Razi. era um goleirão cabeludo e vaidoso. Arlindo Orlando. Era o Alfredo. Alfredo. Ele era seu goleiro. Ele era um pouco baixo, mas era bom goleiro. Era ágil, né? Ele É, era né? muito ágil. Eu lembro desse goleiro. Assim, mas ele
Meu pai tinha 2 goleiros lá. O senhor tinha o Alfredo e o senhor tinha o Hubert. Hubert, que era O Hubert era belga. Isso, O Hubert belga. era mais titular, não era? Era, o Hubert tinha 2 metros de altura. Saía mal do gol. Então, de vez em quando, Nem lembro, né? Saía mal do gol. de vez em quando jogava cada um ali. Cada um. Mas o Alfredo era muito Uber, carismático. eu lembro do Uber. Era- Ele era reserva, Alfredo. Isso. E agora o último, esse rapaz do meio, obviamente que anos depois, né? Quem é o do meio ali? Puxa vida. Dica, o senhor contou a história dele. Já contou hoje, Já contei a história Sim. dele hoje. lá em Portugal. Espera aí. Os outros dois são jogadores também ou não? Não, amigos dele. São amigos, é o do meio. Dica, se o lateral Eduardo Arroz estivesse aqui, faria dupla com ele. Primeira letra, filho. R. Vai bem na comida. Vem na comida, feijão. É o Rubens Feijão. Rubens Feijão. Muito bom, muito bom. Conservadaço Pô, o Feijão, careca. hein? Mas conservado, né? Ó. Que eu sei que Jogava muito. Porra, jogava muito. Ele fez boas temporadas no Santos, não fez, Pepe? Fez. Chegou a ser campeão Se, paulista. se fosse Foi comparado... 78. Eu nunca vi jogar, mas se fosse comparado com um atleta de hoje, assim, em termos de porte, quem que vocês acham? No Santos? Não, Comparar no Santos? Em Rubens qualquer Feijão? lugar. Não, o porte, assim, o estilo, pra quem nunca viu. Talvez. Newton Batata? Por causa Não, tô brincando. tamo no ramo Feijão, ali, arroz, batata. O apelido até atrapalhou ele um pouco. Você acha? Esse feijão não joga nada, ninguém falava Rubens. É, chamava de feijão. Feijão não, põe batata, põe batata. põe salada. Feijão. Mas o Feijão jogava muito. Ele era Mas um ele pouco. jogava muito. Ele era pra passada larga, que ele era alto. Ele era tipo meia direita? um pouco assim? lento. Talvez hoje em dia lembrasse um pouco o Ganso, O talvez. Ganso. Talvez. Pita. Talvez. Giovanni. Mais ainda. Agora vamos lá, Ele perguntinha. é Seu Pepe, que destro, um grande né? Não era entendedor de canhoto, futebol. Isso. Giovani foi um grande craque na história do Santos, não foi? Jogou muito. Mas o Pita jogou muita bola no Santos, que eu me lembro. E jogou no São Paulo. O Pita foi um grande jogador, não foi, Pepe? Ele foi o melhor de todos. Né? É que o Pita também tinha, né, altos e baixos, mas ele era Era um sensacional. grande jogador, né? Porque a galera, eu lembro que a Quando ele galera... era o normal dele, que volta e meia, A torcida do Santos gosta muito de Giovani, mas é que a galera não lembra do Pita, porque o Pita pra mim jogava o fino da Jogava bola muito. igual o Giovani. Sim. Assim. Mas se fala também do Alex, né? Ele não jogou aqui, jogou no Palmeiras, Cruzeiro. Se falava de que talvez não fosse tão regular, né? Que tinha épocas de sono. Talvez seja uma característica de meias cerebrais. Alex Meia. É. Alex Otan. Não, uma curiosidade, seu Pepe. Na temporada que o senhor teve no Boa Vista, na primeira, olha só, 20 vitórias, 16 empates e somente 8 derrotas. Foi bem, não foi bem? 52 gols pró. O Major sorriu. Major. Primeiro ano o Major Sexto. sorriu. Primeiro ano o Major ficou feliz. Acho que ele Né? classificou, inclusive, para a Copa da UEFA na época, né? Não foi tão mal. Ok que essas 8 derrotas, pelo menos 6 foram culpa do técnico. Sim, sim. Pelo menos, eu acho. Substituição errada. substituiu que foi errado. Mal, estava mal. É, Não fez pré-eleição pro fechou? exatamente. Não usou prancheta, é culpa do técnico. Não usou prancheta. Mas foi muito bem, não é? Sim, excelente. O primeiro ano foi muito legal. O segundo ano já saíram muitos jogadores. Inclusive, meu pai, além do Marco Antônio e do Chiquinho Carioca que apareceram aí, tinha mais. Tinha o Valdir, zagueiro. Que o senhor Quarto zagueiro. levou da Ponte Legal, Preta. Da Ponte Preta. Tinha o Jorge Andrade, que era o centroavante carioca. É. E o Juari, meu pai levou, porque ele machucou no Porto e Emprestou pro Boa Vista. emprestou. Mas o Juari nunca conseguiu, no Boa Vista, Desenvolveu o futebol, não, por né? causa da contusão. Ele tava com problema sério. Ele já tava em fim de carreira, né? É, Juari se deu bem no Avelino na Itália. É. Parece que ele é muito querido lá, né? exato. No Avelino. Mas meu pai juntou Juari e Rubens Feijão no Boa Vista, né? Ó, Você vê como um pedacinho do o Santos, Santos né? sempre estava incluído no É negócio. verdade. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Daqui a pouco o Já? Gustavo já está olhando no relógio para... Né? Vai chamar o Uber. Patrocínio do Uber. Uber né? goleiro do Boa Vista. O Uber, né? É verdade. Exatamente. Pode ser, né? Vai que tenha né? ações da Uber, né? Paulo, Oi. muito obrigado. É um prazer, uma alegria. Quero que você converse 1 minuto com José Macia. E agradeça a ele Eu por só ser José posso Macia. agradecer o Pepe como torcedor do Santos pela história que ele descreveu em campo, mas como amigo da família,
Quero dizer que é o maior santista que eu conheço na minha vida. Ninguém se compara a José Macia Pepe. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio todo quando eu morei lá. Você pode até não saber, mas para mim foi muito importante naquele momento estar lá com vocês. Sua trajetória em campo e também como técnico, seleção brasileira. O pessoal de hoje em dia poderia ter uma mínima noção do quanto significou tudo isso. Muitos gols, muitos títulos, muitas amizades. Pessoas como o Pepe no futebol são raras. De jogar a história toda num único clube, de descrever essa história, de ter tido parceria com o maior jogador de todos, ter jogado com o Pagão, ter jogado com o Del Vecchio, ter jogado com o Dalmo, ter jogado com os maiores jogadores da história do Santos e ser o maior entre eles todos. É uma honra para mim. Obrigado pelo convite. Não tenho como descrever a minha gratidão por você, minha vida toda, pelos passeios, pelas visitas, por ter estado lá em Portugal. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Realmente é verdadeira, porque eu estou... Obrigado, querido. E Rafa, pai de Laurinha, um menino. Exatamente. Rafael, conheci o Rafael, um meninão, tá aí com as filhas. Tudo é uma alegria estar com vocês. Obrigado. Vou chorar. Obrigado pela sua presença. A gente sabe que já foi corrido pra gente pegar o Paulo, né? Porque o Paulo mora em Trancoso, não é isso? Mora na Bahia, né? Mora na Bahia. Obrigado. Você e seu pai têm uma história que cruza com o Santos Futebol Clube, cruza com a gente, cruza com meu pai, né? e com a família de modo geral. Sim, A gente gosta muito de você. E assim, a minha gratidão se estende a Dona Lélia, a você, a Giza, a Tide, a Alexandre, todo mundo, a família toda. Seu Pepe, posso pedir uma coisa? Nesta câmera aqui, mande um beijo para Ítalo Consentino. Nessa câmera. Esse cidadão não merece. Merece muito mais do que um beijo. Merece um batalhão de beijos. Um beijão recheado do Zé Macia Pepe, o canhão da Vila. Que bonitinho esse homem, né? É isso. Não é bonito esse homem? Esse homem, ele era um galã, sabia? Não, aí eu não acredito. Topete. Aí eu não acredito Era que o ele tinha campeão de topete. cartas no Santos Futebol Clube. Eu não acredito que ele tinha cabelo. Com cabelos negros. E para finalizar, vou convidar a Rafa Macia para fazer o ranking que nós desenvolvemos dos 10 maiores pontas esquerdas da história do Santos. Vamos lá, Rafa? Vamos lá. Número 1. Maior ponto esquerdo da história do Santos? Sim. Edson Vicente Ampola, né? Número 2, eu voto em Tuico. 3. Totonho. 4, eu vou votar Dino Furacão. Boa, essa aí foi a dica do Paulo, né? Foi, dica dele. Aliás, exigência dele. Pedido É especial. brincadeira, a gente gosta de trollar o seu Pepe, que é a maior ponta da história do futebol mundial, mas como a gente tem brincadeiras de criança, né? Sim, a Quinta série de impera quinta por série, aí. a gente sempre diz que o seu Pepe é o... Sim. Enfim, Mas inclusive, olha, em off, quem é o líder da classe na quinta série? É Pepe. Exato. Quem faz as músicas que não podemos cantar? Pepe. É Pepe. Exato. Verdade. Logo um episódio especial Só de com as musiquinhas, músicas as paródias. que Pepe contava. Vai ter cheio de... Ô, Gustavo, tem aí aquele efeito especial? Pip! Referências Vai- históricas a muitos jogadores. Vai né? ter cheio de pip! Mas se bem que a do Zito... Ah, não vamos zoar o eterno capitão, né? E Gilmar? Não vamos Gilmar zoar, também não vamos. Pelé... Não. Mas dá. a gente poderia fechar com a música que o Tite fez pra ele, né? A música que o Tite fez pro senhor, o senhor consegue cantar pra gente? Garoto. Eu te toca. Ponto esquerda, no caso, meu rival, né? Mas um grande amigo. Companheirão, Só né? ajudava, jogava na ponta direita, sem bronca nenhuma. Era craque, Pepe. É, craque. Puxa vida. Muito bom jogador. Tanto na esquerda quanto na direita. Na esquerda ele era melhor ainda, mas na direita ele também Na jogava esquerda não bem. tinha lugar, né? Pra É. ninguém, né? E grande compositor, né? Então ele fez essa música. Você viu o ponto esquerdo fazer música? Então vamos ouvir a música. Bacana, Canta pra gente, coisa Pepe. de amizade grande mesmo. Garoto de São Vicente, nasceu em Santos, veio do Continental. É o famoso canhão da Vila, bicampeão mundial.
O brasileiro tem memória curta, mas o Pepe ninguém pode ignorar. Foi o craque mais querido da torcida. Ninguém pode negar. Chutava forte, tinha boa pontaria. Seu chute era um verdadeiro canhão, que quando acertava a barreira, o adversário caía no chão. Titoca, Titoca, grande amigo, saudades. É verdade que ele é tio do Léo, que jogou no Santos? É tio avô do Léo? Eu acho que é. É, tem uma ligação, assim, né? Parece. Você vê como o Santos tem isso, né? Das né? famílias. O Caco falou que é. É, né? Sim, sim. É. Se o Caco falou que é, eu começo a duvidar da informação. Mas Caco é uma enciclopédia de conhecimentos futebolísticos do Não Santos é. Futebol Clube. O Caco, Que isso? o Caco só entende de uma coisa. Churrasco. Trocadilho. Churrasco e cerveja. Trocadilho, cara. Ele é insuportável. Ele e Fernando Montanha, dois doentes. Quinta série total. É muito bom. Que prazer rever vocês, viu? Tá Foi muito legal. Encontrar o Pepe, o Rafael, O conhecer problema- o Gustavo, encontrar o Caco, O problema é que foi muito legal e a gente vai ter que fazer mais vezes, né? né? Quem que vocês vão convidar agora? Alguém importante, né? Alguém importante. Pra Posso dar uma Para sugestão? começar com você, a vantagem é essa, Paulo. A gente só vai conseguir subir agora, né? A vantagem é essa, né? Daqui pra frente é só ladeira. Eu primeiro, não, Paulo, depois a gente vai subindo. Vou pensar em alguém pra sugerir, assim, pra trazer. Tem muita gente, tem muita gente. É, né? Santistas, ex-jogadores ou não. Ah, É, né? Jogadores foram treinados por ele, tem muitos, né? Sim, né? Pepe Guardiola. Sim, esse aí é um, Conseguiu esse uma... aí é um objetivo. Conseguiu uma conversa com o Guardiola, porque eu lembro das histórias que ele contava que o Guardiola colocava a bola onde queria, assim, chutava de um campo pro outro, Isso, mas é. aprendeu com ele. exato. Ele que ensinou. Meu pai foi o último técnico do Guardiola como jogador. Ele contou, botava a bola ali no tiro de canto, botava a bola dentro da linha, assim, ó, vai parar Vamos ali. agilizar isso aí, Arnaldo. Você sabe que uma vez a gente foi gravar antes do Mundial de 2011. O Guardiola era técnico do Barcelona, né? E a gente gravou com o seu Pepe na época da Santos TV, que eu fazia parte. E aí o seu Pepe contou a história de que ele colocava a bola num determinado lugar e falava, ó, vai parar em cima da linha. Em cima da linha de gol. Em Tem... cima da linha divisória. Isso. Sim, e era um toquinho só, né, Pepe? Tchum. Mas aí o senhor contou que o Guardiola fazia isso também, né? Conseguia. Ele dizia, Mister, você sempre hace isso. Digo, normal. Normal. Sempre. Mas o irônico é que a gente gravou com o seu Pepe em 2011 e ele, com calça de tergal, aquele sapato, Bico né, fino. de bico fino, ele, na Reproduziu. primeira, ele acertou. Foi Eles impressionante. fizeram um videogamezinho, né? Tem Ficou muito na legal. Santos TV, quem quiser assistir, né? Muito legal. Foi impressionante. Mas é isso, obrigado a todos que Obrigado. assistiram, todas as 5, 6 pessoas que assistiram, né? Peraí que eu Não, vou mandar para meus amigos, então vão ter 7. Então, obrigado a todos, valeu, Gustavão. Gustavo. Obrigado, Gustavo, Caco. Valeu, gente. Muito obrigado, É nóis. Pepe. Um abraço. Foi um prazer. Até a Valeu, próxima. Paulo. Vai ser uma tarde maravilhosa. Eu também. Maravilha. Sucesso. É, sucesso. o maior prêmio é esse, né? Ele dizer, passei uma tarde maravilhosa. Ah, que delícia. Agora, o Paulo vai pagar Coca-Cola pra gente ali. Sem gelo. Por favor. Vai. Litro. Litro. KS. Coca-Cola, KL, litro. KL. E não me venha com Pepsi. É isso que você vai cortar, porque senão a gente. Cadê a patrocínio? Cadê o patrocínio? Coca-Cola? Mas de alguma maneira isso pode ser positivo. Pode. Meu, se o encerramento demora tudo isso, você. O Uber dele já abandonou a corrida. E 6 horas o Uber é mais caro, né, Gustavo? Ufa. Beleza. Então, gente, só mais meia hora de encerramento aqui. Um abraço, tchau, valeu. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu.